Fala moçada, professor Alberto Geografia com mais uma aula de Geografia. Tema da aula de hoje: estrutura fundiária e problemas ambientais no campo. Fica comigo, essa aula começa agora, depois da vinheta. Moçada, se a gente pudesse entrar num avião agora para sobrevoar algumas áreas rurais do Brasil, por exemplo, áreas rurais de Minas Gerais, algo nos chamaria a atenção. O que seria esse algo? Seria o tamanho das propriedades. Os grandes latifúndios que nós temos no território nacional, sobretudo em Minas Gerais. Outra questão, além dessas terras de grande extensão, seriam as pequenas propriedades rurais, os chamados minifúndios, ao lado dessas grandes propriedades. Propriedades com grande cultivo ou com extensas áreas de pastagem para o gado e pequenas áreas com o sistema de policultura, o sistema de subsistência, ok? Mas precisamos ampliar essa discussão e vou iniciar com o conceito. O que é estrutura fundiária? Vamos dar um quadro aqui. A estrutura fundiária é a forma como as propriedades rurais estão organizadas e distribuídas no território nacional de acordo com o seu tamanho. A forma como está organizado no espaço geográfico brasileiro. Um detalhe, todo o processo de definição e de organização e distribuição dessas propriedades está na história da formação do espaço rural brasileiro. Isso vem da estrutura da formação do nosso país, sim, é claro. E tudo isso vem a partir do período imperial, da coroa portuguesa. A coroa portuguesa, ela começa a dividir territorialmente o nosso país, né, recém-descoberto, e define aí, é criado aí a partir da década de 30, de 1530, 1533, as capitanias hereditárias. São 15 faixas que passam a ser administradas pela coroa portuguesa, mas através da figura do capitão donatário. Este tem aí uma carta que lhe permite, lhe concede poderes para desenvolver a capitania, para fazer o que ele bem entender desde que gere lucro. Isso não quer dizer que a capitania é dele exclusivamente. A capitania pertence à coroa portuguesa, ele tem o direito de exploração e de participar do lucro da exploração dessa capitania. E um detalhe, ele tem ali o poder para doar terras. As terras naquela época, elas praticamente não tinham valor algum. Não tinha. O que tinha valor algum, o que passa a ter valor sobre aquela terra, a riqueza mineral que ela tem, o pau-brasil, a lavoura que passa a ser desenvolvida, no caso aí uma lavoura de cana-de-açúcar, né? Posteriormente a plantação, o cultivo de café, o lote de escravos, isso passa a ter valor. A gente vai ver para frente o que passa a valorizar a terra é a Lei de Terras de 1850, nós vamos ver para frente, ainda nessa aula. E a Lei de Sesmarias, a Lei de Sesmarias também, ela era concedida pelo donatário, pelo capitão donatário, aquele produtor rural que tinha como objetivo produzir, desenvolver a terra, fazer com que ela produzisse. Na verdade, a produção nessa terra era vantajoso para o donatário, até mesmo porque o produtor rural ficaria apenas com 1/6 da produção e o restante pertenceria ao donatário, que seria remetido à coroa portuguesa. Isso faz com que o donatário passe a desenvolver ali outras atividades, além de fomentar o desenvolvimento da capitania, o desenvolvimento econômico, ele passa a ter uma atenção em proteger a capitania militarmente contra as nações inimigas, as nações que tinham aí o objetivo de invadir de forma clandestina o litoral brasileiro, como os franceses, os corsários franceses,
para explorar, extrair o pau-brasil de forma clandestina. Ok, pessoal? Então ele tem o objetivo de proteger, aproveita para desenvolver o potencial produtivo da capitania, desenvolvendo gêneros agrícolas com grande potencial para exportação, como, por exemplo, a cana-de-açúcar. Beleza? Então, esta é a primeira divisão de terras, né, do Brasil. Divisão com enormes extensões de terras com a produção da monocultura. Beleza? Vamos dar sequência. Moçada, ainda dentro do período colonial, surge a figura aí do poceiro. O poceiro é um produtor rural que tem acesso à terra através das cismarias para produzir. Como eu falei anteriormente, ele tem que produzir apenas 1/6 da produção lhe pertence, o restante é remetido ao donatário. Esse produtor, ele não tem direito juridicamente àquela terra, ele só tem o direito de exploração, de trabalho, de fazer com que a terra produza, mas posse dele como proprietário, não. Até um momento isso não é possível, mas depois ele passa a desenvolver o interesse de se tornar dono, proprietário daquela terra. Isso só seria possível, né, por lei, se a coroa fizesse uma revisão do seu estatuto de doação de terras, que até então quem tem o direito e o poder para fazer as doações é o capitão donatário. Um processo é feito pela coroa em 1795. Logo após, em 1822, com a declaração da independência do Brasil, é encerrado, é suspenso a exclusividade do acesso à terra por meio das cismarias. Isso é paralisado, não é desenvolvido. Esse assunto não pode ser mais aplicado. Então, o sistema de cismarias, o sistema também de regime de posse livre, também conhecido dessa forma. Então, não há regulamentação, muitos vão aproveitar disso para expandir as suas propriedades, esticar as cercas, ocorre um apossamento das terras, principalmente para o interior do Brasil, em áreas com dificuldade de acesso, principalmente para os pequenos desenvolver atividade de subsistência. As grandes propriedades não eram todos que conseguiam desenvolver ou fazer com que a terra produzisse 100% da área, do espaço. É um número muito pequeno. A maioria não conseguia. É como é hoje. Boa parte dos latifundiários aqui no Brasil só consegue desenvolver de 20%, 30% até 50% da sua área. Às vezes é muito menos que isso. O restante vamos falar assim, é uma poupança. Se houver necessidade, ele vai ampliando esse espaço. Boa parte conserva a terra de uma forma improdutiva. Não quer dizer que ela é infértil, é improdutiva. Ela não está produzindo no momento. Pessoal, e no século XIX, nós temos aqui um aumento da exportação de café. Temos aí uma produção e uma exportação em um grande volume de café. Só que nós temos também, ao mesmo tempo, uma valorização, um aumento do custo com a mão de obra. O preço da mão de obra começa a encarecer. E ela encarece em virtude da proibição do tráfico de africanos escravizados. Logo após, ainda tem algo que ajuda a complementar isso e a complicar, que é a questão da abolição da escravatura em 3 de maio de 1888. Então o Brasil ele começa a pensar e a desenvolver uma política de imigração. No entanto, ele tem a necessidade de investir em meios de trazer esses imigrantes, aqueles que têm vontade, o desejo de desenvolver, de crescer em uma terra próspera, produtiva, que é o Brasil. Porque não era todo mundo que tinha condição financeira de vir com recursos próprios para o Brasil. Mas de onde vem esse dinheiro? De onde viria? Como o Brasil iria investir nisso? Vamos ver. Em 1850, surge aí, é editado aí a Lei de Terras. Essa Lei de Terra diz que o acesso à terra é por meio da compra. Ou seja, é necessário pagar para ter a terra. Eu costumo dizer, através de dados históricos, que a terra, antes de 1850, ela propriamente não tinha valor. A terra, a área, o espaço não tinha valor que ela continha.
uma riqueza mineral, um lote de escravo posto sobre aquela terra, um canavial, uma plantação de café, uma lavoura de café. E isso tinha valor, né? Pau-brasil, isso tinha um valor para explorar. A partir de 1850, agora a área territorial é que passa a ter valor. É claro, não exclui o que ela contém, não exclui a riqueza mineral. Isso ajuda a valorizar cada vez mais. Então, é necessário chegar por meio da compra. Agora, quem já estava ocupando a terra, quem já tinha a terra com posse, quem já estava instalado nela, tinha a obrigação, por meio da coroa, por lei estabelecida pela coroa, de registrar essa terra. Registrar onde? Em cartório. E como isso era feito? Com documento? Não, muitos não tinham documento. Então, muitos aproveitavam desse momento aí para poder dar as famosas esticadinhas. Por quê? Porque a declaração para ir gerar o documento no cartório era oral, era uma declaração na base da oralidade. As pessoas chegavam lá e declaravam os seus limites, os limites das suas propriedades. E isso gerava uma sobreposição absurda. Então, a propriedade do José sobrepunha a do João e vice-versa. E aí por diante. Posteriormente, isso trouxe um certo desconforto para muitos vizinhos aí, para muitos proprietários. Principalmente na hora de confrontar os limites das propriedades. Ok? Então, as terras eram vendidas, isso gerava recursos, principalmente as terras que não tinham donos, chamadas terras devolutas. Essas terras devolutas, o Estado vendia e isso ajudava também a arrecadar recursos para investir na política de imigração. Então, é a partir desses recursos que o Brasil começa a investir em formas de trazer os imigrantes para o Brasil, principalmente para se instalar no campo, na lavoura. Os preços da terra, convém falar sobre isso, era elevado, não era todo mundo que tinha condição de comprar terra, só gente de posse e os grandes latifundiários. Então, acontece aí uma multiplicação dos latifúndios. Aí você consegue entender porque a nossa estrutura fundiária é tão desigual. Perfeito? Ok? Vamos avançar. Eu quero que você observe agora o gráfico que eu vou mostrar nesse momento. Pessoal, o gráfico que você está observando agora na tela, ele vai fazer referência à estrutura fundiária com base em dados de 2009. Note que eu tenho de um lado a porcentagem de estabelecimentos e do outro lado a porcentagem da área ocupada. Note que do total de estabelecimentos rurais no Brasil, 50% são minifúndios, ou seja, propriedades rurais com até 10 hectares. Essas propriedades correspondem a 2%, observe aí, ó, na base aí do gráfico. Da área correspondem a 2% da área ocupada no país e a maioria está destinada ao sustento familiar, a uma atividade de subsistência e ao abastecimento do comércio interno. Agora, do outro lado, na outra ponta, correspondendo a apenas 1% do número de estabelecimentos rurais estão os latifúndios, isto é, estabelecimentos com mais de 1.000 hectares. Eles ocupam 45% da área agrícola do país e estão sob o domínio de uma pequena parcela de proprietários rurais, a oligarquia nacional. E boa parte encontra-se improdutivo. O que eu quero dizer com isso, mais uma vez, não quer dizer, não quer fazer referência à questão de fertilidade, faz referência ao não uso daquela terra. Essa terra está improdutiva porque ela não produz naquele momento ou neste momento. Beleza? Sobre essa questão fundiária, há ainda graves problemas. Como assim? Nós temos problemas de ordem econômica. Os proprietários rurais dos pequenos estabelecimentos ou dos minifúndios, muitos deles se encontram em grave crise econômica. Ou seja, muitos deles estão devendo muito dinheiro. O que acontece? Normalmente eles vão vender para os latifundiários.
para aqueles que estão no entorno, têm grandes extensões de terra, grandes latifúndios e tem interesse em aumentar, por isso compram muito barato, o suficiente para que essa pessoa, esse proprietário rural da pequena propriedade, possa sanar, ou possa, melhor, quitar as suas dívidas. Quando isso não acontece, muitos vão pegar suas propriedades, que normalmente vai valer menos do que a dívida que ele tem no banco, e vai entregá-la na tentativa aí de quitar as suas dívidas, e muitos ainda ficam devendo, ok? Então nós temos esse problema aí ainda no cenário nacional, até mesmo porque há uma grande dificuldade do governo brasileiro investir no pequeno produtor. Não é todo pequeno produtor que recebe recurso do governo federal, não são todos. Então nós temos esse problema ainda para tratar aqui no Brasil. Agora note bem, a produção agropecuária ela está em crescimento. No entanto, o índice médio de produtividade aqui no Brasil ele é baixíssimo, principalmente se a gente começar a comparar com outras nações do mundo, como os Estados Unidos. Agora perceba aqui comigo um dado interessante. Um hectare de produção de milho aqui no Brasil gera em torno de 4,3 toneladas. Vou repetir. Um hectare de produção de milho, de plantação de milho aqui no Brasil, gera na colheita 4,3 toneladas de milho. Enquanto isso, nos Estados Unidos, um hectare com a produção do mesmo tipo de milho vai gerar em torno de 11 toneladas em média. 4,3 para 11 toneladas é uma diferença muito grande. Isso é em virtude de investimento e investimento financeiro que vai decorrer aí e vai dar sequência aí em investimento tecnológico. Nós investimos muito pouco em tecnologia para o campo. Por isso a gente não consegue aproveitar bem o nosso território, que é muito farto em área, em água e em um clima bem variado, bem diversificado em relação aos Estados Unidos. Ou seja, a gente poderia produzir muito mais do que eles produzem, aproveitando cada centímetro quadrado do nosso território. Pessoal, nós vamos dar sequência agora, ainda falando sobre a terra, a estrutura fundiária, mas a partir do tópico Estatuto da Terra, Reforma Agrária e logo depois conflitos no campo e problemas ambientais no campo. Fica comigo, vamos mudar o quadro. Moçada, ainda desenvolvendo o tema estrutura fundiária, o século XX aqui no Brasil foi marcado por grandes tensões no campo, tudo em virtude de um descontentamento a partir da configuração da estrutura fundiária. Uma pobreza imensa e intensa, uma baixa produtividade no campo, diga-se de passagem, uma baixa produtividade para o pequeno produtor, para o poceiro, para o colono, para aqueles que trabalham no campo diretamente e são pequenos, têm baixo investimento, muitos desenvolvem a agricultura para subsistência. Agora, para o grande latifundiário, para aquele que tem condição de investir, não havia baixa produtividade. A produtividade era alta, até mesmo porque eles empregavam a mão de obra a custos baixos. Então, essa pressão no campo levou aí a formulação de diretrizes no governo Getúlio Vargas para a reforma agrária no Brasil. Aí uma brecha começou a ser desenvolvida para que a reforma agrária fosse realmente implantada aqui no território brasileiro. No entanto, isso ficou esquecido e houve uma edição, uma modificação a partir do Estatuto da Terra por pressão dos latifundiários. E é claro, o Estatuto da Terra veio beneficiar também os latifundiários. E ele foi editado em 1964, novembro de 64. Lá veio regular os direitos e os deveres da propriedade rural, foi definir o tamanho dessa propriedade rural, a questão do módulo rural, da empresa rural, dos latifúndios de exploração por dimensão e os minifúndios, veio caracterizar a questão do módulo rural, do tamanho da propriedade rural. Tem como objetivo o planejamento e o desenvolvimento da agricultura e da pecuária e fomentar a reforma agrária. Agora, entenda bem, a reforma agrária, ela
e ela tem como ideal ser realizada em terras improdutivas. A Constituição de 88 também toca nesse assunto, que a reforma agrária deve ser feita em terras improdutivas. Agora entenda, como eu já mencionei nessa aula, improdutivo não quer dizer que é infértil. Improdutiva no sentido de não produzir, não está cumprindo a função social dela, empregando pessoas ou trabalhadores, famílias, produzindo no campo e atendendo às necessidades da nação. Então essas terras de grandes latifúndios que são improdutivos, são terras que estão ali aguardando uma valorização a cada ano para a especulação imobiliária, para apresentar ali riquezas, ostentar riqueza. Essas terras elas devem ser feita a reforma agrária. Agora, só que a influência dos latifundiários não vem permitindo que a reforma venha ser estabelecida. E quando ela é estabelecida, ela normalmente é feita em terras realmente improdutivas, realmente com um grau de fertilidade baixo. Aí agora eu quero me apropriar do termo fertilidade. A baixa fertilidade de solos, em áreas, por exemplo, pantanosas, arenosas, onde o solo é incipiente, em áreas com altitude, onde o solo também é pouco profundo, pouco desenvolvido, é árido, então com grande dificuldade de acesso para desenvolver esse lugar, ou até mesmo para chegar com mercadorias, para escoar a produção. Essas terras são caracterizadas, são apresentadas no governo quando a pressão é muita, para que sejam feitas as reformas. Só que quando aquele que é beneficiado chega no local, ele se depara com uma área com dificuldade de acesso. Ele percebe que o solo é pedregoso, que o solo é arenoso, que o solo é pouco profundo, que não tem água, e isso gera vários conflitos. Movimentos sociais como o Movimento Sem Terra, no século passado e até os dias de hoje, têm realizado lutas constantes para que o governo reconheça a necessidade de realizar a reforma agrária, e que a reforma agrária tem que ser feita principalmente em terras improdutivas, mas agricultáveis. E a forma deles pressionarem o governo é realizando invasões. Mas a Constituição de 88 permite que os donos dessas terras defendam suas propriedades. Aí você já entendeu, né? Então realizam aí grandes tensões, grandes conflitos, com muitas mortes, e muitos inocentes vão morrer. Beleza, pessoal? Para finalizarmos essa aula, vamos agora a um panorama dos problemas ambientais no campo. As atividades da agricultura e da pecuária, e principalmente as atividades extrativas como mineração, têm dado pouca atenção à questão da preservação ambiental, à questão do cuidado ambiental. E a falta desse cuidado mais intenso tem gerado vários danos, inclusive danos que atingem a gente aqui, na cidade, no meio urbano. Vamos lá. Algo que acontece no campo, por exemplo, o uso de agrotóxicos. O uso intenso de agrotóxicos para aumentar a produtividade no campo. Esse uso intensivo do agrotóxico tem trazido alguns impactos no campo, como a contaminação dos rios, do solo, a contaminação das águas subterrâneas e daquelas pessoas que aplicam os agrotóxicos. Um outro detalhe, pessoas da cidade que vão consumir produtos como, por exemplo, o tomate, o morango, onde foi utilizada uma carga muito grande de agrotóxicos, pode sofrer com isso, com essa contaminação, porque a pele, por exemplo, do tomate e do morango é muito fina, e isso permite que o agrotóxico penetre para o interior desses frutos, desses produtos, ok? Então vai atingir a saúde do homem, a saúde dos animais, a contaminação do solo e da água, as queimadas para a expansão para áreas agricultáveis ou de pastoreio, ela tem sido largamente utilizada, e a perda da biodiversidade, o afugentamento da fauna, a questão também do desmatamento está muito ligado às queimadas,
promove também a perda da biodiversidade, o afugentamento da fauna, o processo de queimada levanta fumaça e fuligem que pode trazer consequências à saúde, principalmente nas questões respiratórias das comunidades que vivem ali na proximidade, principalmente as crianças, os idosos, e os processos erosivos que são instalados em prol do avanço, né, do estabelecimento de áreas para agricultura e para pastagem. A supressão vegetal, né, deixa a terra, o solo exposto. Quando vêm as chuvas elas vai instalar um processo de carreamento desse solo ao escoar pela superfície, startando ali os processos erosivos, como o salpicamento, a erosão laminar, a erosão em sulcos, um processo de ravinamento, até atingir o grau máximo do processo erosivo, que são as vossorocas. E a vossoroca, quando ela se instala, há uma grande dificuldade de contê-la, principalmente quando ela atinge o lençol freático. Aí a dificuldade aumenta, né, e praticamente não se consegue conter uma vossoroca em expansão quando atinge o lençol freático. Ok? Todo processo erosivo vai denotar em perda de solo, perda de fertilidade, perda de área agricultável. E normalmente as águas da chuva vão carregar esse solo para um nível de base do relevo. E normalmente o nível de base do relevo são os cursos de água. Então, os rios, os ribeirões, os córregos são assoreados. E principalmente aqueles rios que são navegáveis, eles começam a perder a capacidade de navegação, de navegabilidade em prol do assoreamento. Um dos rios aqui que agoniza e que passa por essa situação de assoreamento é o próprio Rio São Francisco. Ok? Pessoal, isso foi apenas um panorama. Nas aulas que virão nós vamos desenvolver esses assuntos com mais profundidade, beleza? Não se esqueça de curtir essa aula, não esqueça de compartilhar esta aula e se inscrever neste canal, ok? Ative o sininho de notificações e não esqueça, você está no canal do Professor Total. Toda semana nós temos uma aula nova nesse canal, beleza? Fique com Deus e tchau!